Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos a mais um trabalhozinho. Dessa vez a proposta é um bebê de pano. A gente vai aproveitar aquela cabecinha que tem no canal que eu pus o cabelinho, que é a própria lã costurada na cabeça. Então vocês vão receber o molde depois e eu vou explicar como riscar no tecido, porque esse tecido é um tricoline que tem um pouco de elasticidade. Um pouco não, tem bastante, ó. Tem bastante elasticidade. Tá vendo? Ele tem elasticidade no sentido da largura, aqui tá a orelha do tecido. Então, nesse sentido aqui, ó, ele tem elasticidade. E não tem nenhuma no outro sentido, ó. Nenhuma elasticidade. Então, caso você vá fazer o seu projeto num tecido que não tenha tanta elasticidade assim, a única diferença é na hora de riscar a parte de trás da cabeça, que eu vou explicar depois, e o seu bebê vai ficar com um tamanho menor. Então, eu vou passar para a explicação dos moldes, tá? Então, vamos lá. Vocês vão precisar de tecido duplo para as pernas, braços, parte da frente do corpo, parte de trás do corpo e a parte de trás da cabeça e as orelhas. Vai precisar do tecido único, tecido simples, para a parte da frente da cabeça. Vai riscar pelo avesso, com caneta fantasminha. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente observa, pessoal, quando eu faço os moldes, é o sentido do fio. Então, vocês vão encontrar nos moldes uma seta assim. Quando não tem nada escrito, tipo elasticidade, quando tá só assim, é o sentido do fio. O que é o fio? O fio do tecido é a trama do tecido que acompanha o sentido da orelha do tecido. Então, aqui tá a orelha. Então, no caso, é o fio que fica na vertical acompanhando a orelha. Por que é importante observar isso na hora de você riscar o seu molde? Para não deformar a boneca quando você encher. Porque quando a gente já faz o molde, a gente já imagina como isso aqui vai ficar cheio, para que lado vai expandir. Então, eu sei que se eu colocar a perninha neste sentido aqui, acompanhando a orelha, ó, paralela à orelha do tecido, eu sei que a minha elasticidade vai vir para cá. Então, vai ficar a tendência de engordar mais a coxa, engordar mais a panturrilha e o pé fica mais cheio no sentido calcanhar, peito do pé. Então, observa isso na hora de riscar, é importante para não deformar. Então, coloquei tecido duplo, avesso direito com direito, estou riscando pelo lado do avesso. Então, risca uma perninha, aqui é a parte da abertura, aberto aqui, aberto aqui. Do outro lado, espelha, faz a mesma coisa. Perninhas espelhadas. Tem necessidade de espelhar? Não. Desde que depois, na hora de você montar os pezinhos, você monte o pezinho direito e o pezinho esquerdo sem ter dificuldades. Então, risca as perninhas. No molde, vocês vão receber duas opções de perna. A perninha dobrada e a perninha esticada. Eu, particularmente, gosto da perninha dobrada. Então, no meu caso, eu estou fazendo com a perninha dobrada. Depois, os bracinhos. Também o sentido do fio na vertical. Então, eu risco um, respeitando o sentido do fio, do tecido, e o outro, respeitando o sentido do fio do tecido. As orelhas. Então, eu risco aqui, dou um espaço, espelho, risco do outro lado. Esse espaço que eu deixei aqui, ó, eu vou cortar no meio, que é para poder virar depois essa orelhinha, para poder embutir essa parte da sobra do tecido. Outra coisa, meus moldes não tem margem de costura. Quando tiver a margem de costura, vai estar escrito assim, é tamanho natural, mas eles não, vocês vão ter que deixar margem de costura. A não ser que tenha alguma observação no molde
em que não haja necessidade. A parte da frente do corpo, também acompanhando a linha vertical, que é do fio do tecido. A parte de trás, observa, olha, que a linha não está no mesmo sentido do da frente. Ela ficou na diagonal. Então, eu vou posicionar meu molde neste sentido aqui, deixando a seta no sentido vertical, acompanhando a trama do meu pano. E a parte de trás da cabeça, para o tecido que tem bastante elasticidade, como esse aqui, você vai seguir o sentido vertical do fio. Então, vai riscar nesse sentido aqui. Olha, acompanhando o fio do tecido. Agora, se o seu tecido tiver menos elasticidade, você vai acompanhar esta linha aqui. Senão a cabeça vai ficar deformada. Você não vai conseguir um bom volume para a cabeça. Então, se eu fosse riscar num tecido que não tivesse nenhuma elasticidade, a cabeça seria riscada assim. Porque a minha linha teria que ficar na vertical. Outra questão. Eu tenho pontos de referência anotados nos moldes. Então, você repassa para o tecido. Aqui, ó, a linha A, a linha B, não precisa colocar a letra, né? Na parte da cabeça de trás, a parte da frente da cabeça, você vai riscar num tecido simples, né? Não precisa ser duplo. Também acompanhando o sentido. Por exemplo, eu tenho esse pedaço de pano, não sei qual é a orelha. Não tem orelha, só tem um pedaço. Eu estico. Aí eu vejo o lado que estica mais, esse aqui, ó, é o sentido da largura do tecido. Então, eu vou riscar com o fio no sentido do comprimento. Então, eu risco assim. Tá? Então, marca um ponto em cima, um ponto embaixo. É a mesma coisa que você vai fazer no corpo. Também tem as marcações nos dois, no corpo, na parte da frente do corpo, na parte de trás do corpo. Você vai encontrar alguns pontinhos nas mãos para fazer os dedinhos, aqui para formar os cotovelos e aqui para formar os joelhos, tá? Então, façam todas as marcações nos moldes. Aí, você vai lá na máquina, larga o comprimento de ponto número 2, vai passar uma costura. Retrocesso. No começo, vai juntar a parte central das costas até a marcação. Retrocesso. Vai costurar os braços, retrocesso, costura todo o redor, para o aqui, retrocesso, deixa aberto aqui. Isso para ambos os braços. Parte de trás da cabeça, é formada por duas partes, a parte das costas da cabeça. Vem do ponto, costura pelo centro das costas, para na abertura, retrocesso. Depois, retrocesso, reinicia a costura, termina no ponto, retrocesso. Fecha as pences. A parte da frente do corpinho, no centro da frente, retrocesso, costura, vem até o ponto, retrocesso. Perninha, retrocesso, costura da abertura ao redor da perna todinha, deixa aqui aberto, retrocesso aqui, retrocesso, reinicia, costura, retrocesso. Então, vai ficar duas aberturas, vão ficar duas aberturas. Aqui em cima, que é por onde vai encher, e aqui que é pra gente juntar e formar o pezinho depois. Para as orelhinhas, vai costurar na linha também, e aí na hora de cortar, deixa aberto aqui. Ok? Cabeça, parte da frente, fecha as pences, une as pences, depois é só juntar a cabeça frente com costas. Então, eu vou lá para a máquina, vou fazer a parte da costura e já já eu volto com vocês. Até daqui a pouco. Retomando, pessoal, fui lá na máquina, passei a costura nos locais indicados e já cortei usando uma tesoura de picote. Caso você não tenha tesoura de picote, você pode
cortar com uma tesoura comum e depois ir fazendo piques ao redor das linhas curvas, para que a costura se assente na hora de juntar as peças. Então, o que fazer? Para assim, além de passar a tesoura para picote ao redor dele todo, eu ainda venho com uma tesoura de fio reto e faço piques nas áreas mais côncavas, no caso nos punhos, aqui entre o dedão e os dedos, e aqui na parte interna do cotovelo. A mesma coisa eu faço com a perninha, aqui na parte de trás do joelho, na parte do peito do pé e a parte de trás próxima ao calcanhar. O que a gente vai fazer depois que você costurou? Para o corpinho, a gente vai precisar da linha, repetir a linha dessa linha lateral aqui, ó, na parte do outro lado do corpo. Então, a gente riscou de um lado, cortou. Então, o que a gente faz? Vira isso, essa aqui é a parte das costas. Viro, aqui eu já fiz o traçado. Se você tiver uma mesa de luz, uma prancheta de luz, é só colocar lá em cima e repetir com a caneta fantasminha o risco aqui do lado. Mas, caso você não tenha essa mesa de luz, o que você faz? Você vem com o molde, no caso aqui a parte de trás, eu venho com o molde, espelho, aí eu vejo aqui meu ponto, que é onde eu parei com a costura. Acomodo aqui e acomodo a linha, acompanhando a linha da costura. Feito isso, basta vir com a caneta fantasminha e repetir o traçado até aqui. Faz para a parte das costas e para a parte da frente a mesma coisa. Olha, eu terminei de costurar aqui. Meu ponto tá aqui, ó. Então, eu venho, posiciono o ponto aqui, acomodo a linha do molde na linha da costura e passo a caneta fantasminha do outro lado, repetindo o traçado. Isso também deve ser feito para cabeça, a parte de trás da cabeça. Estava assim, já costurei, é que aqui eu já fechei a pence. Aí eu venho, acomodo nos pontos aqui, olha, no A e no B, e faço meu traçado do outro lado, tá? Só isso que é preciso ser feito, porque a gente precisa, quando abrir isso aqui, do lado do avesso, você ter as indicações de onde você vai unir as peças, ok? Agora vamos lá. Para fazer os pezinhos. Aqui a gente costurou a perninha, já refilamos, já fizemos todo o trabalho de refilamento. Agora, para montar este pé é o seguinte, aqui ficou aberto. Eu vou unir esta costura de cima com a costura de baixo. Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou abrir o pezinho, tava assim, né? Eu vou abrir o pezinho, ainda pelo avesso, e vou unir a linha do centro, deixá-las paralelas ao alfinete, para que isso não saia daqui. Eu já fiz um aqui, ó. Já fiz um e já risquei o pé esquerdo. Por que eu sei que é o pé esquerdo? Vocês vão ter um gabarito lá. Então, no gabarito de vocês vai estar pé gabarito. Eu vou deixar riscado o lado esquerdo. Aí depois vocês viram e colocam o D, que é para vocês saberem que é o direito, tá? Então, você vai lá no pezinho, posiciona bem assentadinha essa linha aqui, ó. Essa linha lateral com a lateral do pezinho. Encaixa acompanhando esta linha aqui, que ficou na linha do traçado do molde, e vai passar com a caneta fantasminha um outro traço aqui. Então, eu fiz o pé esquerdo, esse aqui vai ser o direito. Então, eu espelho o molde. Acomodo. Olha, eu acomodei,
acompanhando essa linha lateral, a linha lateral do meu gabarito, e essa lateral, a linha lateral do meu gabarito. A parte superior tem que bater com esta linha aqui, ó, que já foi no traço do molde. Então, o que a gente faz? Deixa eu descer e mostrar como é que é feito isso. É só traçar com a caneta fantasminha. Para quem não conhece, estiver no canal pela primeira vez, a caneta fantasminha é a que apaga com calor, tá? Então, depois que você costura, que você faz tudo o que precisa fazer, você vem com ferro de passar ou um secador de cabelos e apaga o traçado. Olha, às vezes, nessa parte onde está o alfinete, escapa, sai. Então, o que eu faço? Eu ajusto, eu puxo um pouquinho mais para trás e ajusto esse gabarito ao pé. Então, às vezes, é preciso reforçar essa linha aqui, porque a gente não pode passar para fora dessa primeira linha que já estava marcada do molde. Então, olha, eu tive que ajustar, porque normalmente essa parte aqui corre por conta do alfinete. Tá, feito isso, agora você vai, depois que você fez isso aqui, você vai na máquina, vai passar uma costura, comprimento do ponto número 2 aqui, e refila essa sobra de tecido, não aproximando muito da linha de costura. Isso para os dois pezinhos, tá? Então, você formou o pé direito e o pé esquerdo. Para a cabeça, aqui eu já fechei as pences. Isso foi costura feita à mão, tá? Porque é tão pequena que não dá pra gente fazer na máquina. Quem quiser fazer, pode até fazer, mas rapidinho você faz na mão. Tem as duas da frente e vão ter duas nas costas também. Aqui. Agora, nós vamos posicionar a cabeça. Então, o que a gente faz? A gente tem esse ponto aqui, que é o ponto central da parte de cima da cabeça. Vamos posicionar com o ponto, com a linha do centro. Aí, no caso, você vai colocar direito com direito. Direito da frente com direito das costas. Posiciona, alfineta. Vai buscar a de baixo, que é do queixo. Posiciona lá na costura. Observa se essas linhas aqui estão paralelas. Se a linha da costura também está paralela com a linha da tua marcação. Alfineta. Depois a gente vai alfinetar as pences. Elas vão bater direitinho. Casam direitinho aqui, tá? Não vai ter problema não, se você fizer um molde. Respeitando as marcações que estão no papel, no tecido, você não vai ter problema. Aí você pode fazer o seguinte, vai alfinetando essa lateral toda. O que deve manter sempre a atenção? A linha de risco, se está sobre a linha de risco do molde de trás, ó. Tem que estar batendo esta linha de trás com a outra linha. Então, a gente vai sempre procurando deixar paralelo. Qualquer dúvida, coloca o alfinete e vê se saiu no mesmo lugar lá atrás. Não saiu. Então, ajusta isso, puxa lá para o alfinete. Aí, agora sim. Tá certo. Vem com outro alfinete, alfineta aqui. Vamos lá. Agora deu certo, pode já alfinetar. Esse aqui bateu fora, ó. Então, eu venho, ajusto com o meu alfinete, busco a linha. Assento aqui com o dedo, seguro e alfineto com o outro alfinete aqui. Faz a mesma coisa do outro lado. Essa é uma maneira da gente não deixar a cabeça torta. Ó, deu certinho, então já posso alfinetar aqui. Porque esse tecido tem um pouco de elastano, tem um pouco de stretch. Se eu não bater as linhas certinhas, até mesmo para os tecidos que não tem tanto elastano, dá problema, às vezes fica torta a cabeça. Aí, deu certo aqui. Alfineto. Deu certo aqui. Alfineto.
Pronto, tendo alfinetado, vai lá na máquina, faz uma costura ao redor da cabeça inteira, comprimento do ponto número 2. Fecha tudo isso daqui. A gente vai desvirar por essa abertura que ficou nas costas. Assim, monto a cabeça. Agora, a gente vai juntar a parte da frente com a parte das costas do corpo. Faz a mesma coisa que a gente fez lá na cabeça. Junta primeiro a linha central do pescoço. A parte da frente com a parte das costas. Une pelo centro. Procura deixar as linhas paralelas, porque fica certinha a boneca. Uni aqui em cima. Agora venho e uno embaixo. Fazendo assim fica mais fácil de ajustar as costuras e as linhas depois. Mesma coisa aqui, procuro as linhas. Aqui vai ser desvirado pelo pescoço. Aqui, ó. Por isso que é importante você vir fazer esse traçado de novo, do lado que não teve o traço. Essas bonecas um pouquinho mais elaboradas, elas são boas, gostosas de fazer, não são difíceis, mas elas requerem certos cuidados, requerem que a gente tenha um pouco mais de atenção. Desculpa, pessoal, tirei do foco. Requerem que a gente tenha um pouco mais de atenção. Deixa eu baixar aqui, peraí. Eu tenho minhas linhas guias na mesa, mas às vezes sai, a gente distrai. Desculpa, viu? Aqui. Encaixou, deixa eu pegar outro alfinete, vir aqui, alfineto. E eu gosto muito de trabalhar com alfinete. Tem gente que não gosta de trabalhar com alfinete, eu respeito, mas eu gosto porque pelo menos não sai nada do lugar. E as bonecas que são feitas de partes, como é o caso desse aqui, são várias partes para montagem do corpo, para a cabeça também. O ideal é que você já deixe tudo bonitinho, tudo arrumadinho para não ter problema. Depois da peça costurada, você ter que desmanchar, porque ficou torto ou algo parecido. Deixa eu ver os ombros aqui. Tá, deu certo. Pescoço. Aqui eu já cortei com a tesoura de picote ambos os lados para também não esgarçar o pano. Apesar que esse aqui não desgarça com tanta facilidade, mas tem uns tecidos, quando ele é mais de algodão, ele desgarça um pouco em algumas áreas quando muito manuseado. Pronto. Agora é só ir na máquina, passar a costura, fechando, unindo a parte da frente com a parte de trás do corpo, parte da frente com a parte de trás da cabeça e fechando a frente dos pezinhos. Então, eu vou fazer isso, já eu volto. Voltando, pessoal. Aqui. Agora, nós temos todas as partes montadas, já costuradas. É só encher. Então, aqui, costurei, desvirei, usei uma pinça cirúrgica, mas você pode usar o instrumento que você estiver acostumado. Desvirei pela abertura, é por aqui que a gente vai encher. Aqui embaixo, nas perninhas, no bracinho também, pelas aberturas onde você desvirou, você vai encher. A cabeça aqui por baixo, na linha do pescoço, e o corpinho pelo pescoço. Eu uso esse enchimento aqui, um enchimento siliconado misto, tá? Mas você pode usar o enchimento que você estiver acostumado a trabalhar. Então, vai enchendo de pouco em pouco, depois eu volto trazendo as peças cheias
e mostrando para vocês como elas ficaram. Até mais. Bem, agora a gente tem as partes do corpo todas cheias. Então, o que eu fiz aqui? O corpinho, eu enchi todo, deixei bem firminho, aqui a parte das costas, a parte da frente, o pescoço eu fechei como se fosse um fuxico, pespontei ao redor e puxei. Aí, travei o ponto aqui em cima. O pescoço tá bem firminho também, é importante que o pescoço fique bem firme, porque ele vai sustentar o peso da cabeça. Essa base de corpo, ela é uma base bem interessante, porque o corpinho já fica sentadinho, não tem peso, tá, pessoal? Não coloquei peso aqui, nenhum, nem um saquinho de areia, nada. Caso vocês queiram colocar, fiquem à vontade, mas eu não vejo necessidade. Então, aqui que tá o corpinho cheio, só aguardando a modelagem. A perninha também, a gente enche bem essa parte aqui, olha, dos pés, fica bem cheinho o pezinho. Aqui a parte do tornozelo, da panturrilha, dos joelhos. Quando chega aqui na parte da coxa, vai chegando mais perto da extremidade aqui, olha. A gente vai prender essa parte no corpo, a gente já deixa um pouquinho menos de enchimento, ó. Tem menos enchimento aqui do que aqui, que tem mais, tá vendo? Então, ó, vai ficar mais cheio, da metade da coxa para os pés, ok? O bracinho, o que a gente faz? Para não ficar aquela mão de boxeador, que é meio estranho, aquela mão muito cheia, eu coloco a quantidade de enchimento suficiente que eu desejo para formar esses dedinhos, para modelar, para não ficar uma mão muito cheia. Quando eu termino de encher, que eu chego nessa parte do pulso, eu coloco um alfinete. Isso vai limitar a quantidade de enchimento que tem aqui, para eu poder encher essa outra parte do braço. Então, eu encho essa outra parte do braço, aqui, olha, do cotovelo para o pulso tem mais enchimento, e aqui também, como na coxa, vai diminuindo a quantidade de enchimento até que chega essa parte do ombro, que a gente vai fixar ao corpo. Sim, e outra questão. Aqui, fechei com ponto invisível a abertura do enchimento, perninha, mesma coisa, fechei com ponto invisível. Cabeça. A cabeça, a gente tem vídeo no canal ensinando como encher, tá, pessoal? Se alguém tiver dificuldade, vai nos primeiros vídeos que tem no canal, que lá eu explico como faz para encher a cabecinha. Então, você enche de uma forma que ela fique bem durinha, fique bem cheinha. Então, a gente vai empurrando os enchimentos primeiro para as laterais da cabeça, para frente da cabeça. Depois a gente observa aqui, olha, todos os ângulos da cabecinha, ver se ela está bem arredondada, se esse enchimento está bem acomodado. Se precisar acomodar, usa uma agulha fina, comprida, pode ser aquela agulha de boneca, né? Pode ser uma outra agulha que você tenha de costura à mão e que dê para você puxar esse enchimento para acomodá-lo aqui dentro, para que não fique celulite. Isso vale não só para a cabeça, vale para o corpo todo, tá? Essa perninha eu já modelei, dedinhos, joelho, fiz a modelagem e um bracinho também. Então eu vou reservar, já eu mostro para vocês como fazer a modelagem. Voltando para a cabeça. Enchi a cabeça todinha, aí o que eu fiz? Eu dividi, pego a fita métrica, meço da linha da costura lateral para outra linha. Aqui vai dar 8 centímetros. Ó, 8 centímetros. Eu coloco um alfinete no centro, na linha dos 4 centímetros. Depois eu meço do topo da cabeça até a parte de baixo. Deu 10 centímetros aqui, ó. 10 centímetros. Eu coloco um outro alfinete aqui do lado. E faço a mesma coisa do lado de lá. Caso você tenha dúvida, vem do topo da cabeça até o meio do queixo. Divide no centro e coloca um alfinete aqui, faz a mesma coisa do outro lado. Você vai conseguir dividir essa cabeça
ao meio, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. No vertical fica mais fácil, porque a gente já tem esta linha aqui, ó, que é a linha do meio da cabeça e das costas, e essa linha aqui, que é a linha do meio do queixo, né, da cabeça, também das costas. Então, é só colocar um alfinete aqui, outro aqui, e já temos um aqui no centro. Pega uma linha de costura, ou pode ser linha Cleia também, tanto faz, de outra cor, uma cor contrastante com o tom da pele. No caso aqui eu estou usando vermelho. Então aí você vem, enrola no alfinete, passa pelo alfinete do centro, enrola aqui nesse. Eu utilizei a mesma linha porque estava comprida. Vim aqui, prendi neste alfinete, daqui passei nesse, enrolei aqui. Eu tenho as linhas que eu necessito para posicionamento de orelha e para riscar o rosto depois. Fica mais fácil já deixar isso pronto. Caso você não queira, também não tem necessidade. Aqui eu já gosto de deixar a cabeça já pré-modelada. Então, vamos terminar a cabeça colocando a orelha do lado de cá. Depois eu vou modelar perna, braço e corpo. Aí a gente passa para a maquiagem do corpo e depois a pintura do rosto. Ok? Então, vamos lá. Para a orelhinha, olha, gente, eu coloquei um pinguinho de enchimento aqui, mas é bem pouquinho mesmo. Vou tirar só para que vocês vejam a quantidade, olha. Pouquíssimo enchimento. Para quê? Para que essa orelha tenha um pouquinho de volume, só um pouquinho. Então, coloca esse enchimento lá na orelhinha. Vem com uma agulha de costura à mão, linha de costura, essas linhas de cone normais, tá? Não é nenhuma linha especial. Eu estou usando fio duplo aqui, mas se você quiser, você pode usar fio simples também. Então, aqui, ó, você vai ver na orelhinha, aquela linha que a gente deixou, que é a linha do risco do molde. Então, eu vou dobrar nessa linha, empurra lá para dentro a sobra de tecido, para fazer uma costura aqui. Então, vai empurrar. Por isso que não pode colocar muito enchimento, senão fica uma orelha muito estufada, muito cheia. Depois você não consegue nem modelar essa orelhinha e fica estranho também. Então, assim você empurra todo a sobra de tecido lá para dentro da orelhinha. Como ela é grande demais, às vezes é difícil aqui conseguir. Caso você precise alfinetar, pode alfinetar, mas aí você vai ter que ter muito cuidado para não se furar. Introduz a linha. Eu deixei aquela argolinha, né? Porque é fio duplo, ficou uma argolinha no final. Passo a agulha aqui dentro, já faço um nozinho. Aí eu venho com pontos invisíveis. Prendo de um lado. Ó, pessoal, se às vezes a linha enrosca, é só passar um pouquinho de molha-dedo ou um hidratante de pele, pode ser até um creme para pentear também, que tem um pouco de silicone na linha, que a linha hidrata, que o fio não resseca e não arrebenta com facilidade. Eu uso molha-dedo, não é o caso aqui, porque na verdade a linha enroscou, porque eu fiz um fio, deixei um fio muito comprido. Mas às vezes a linha resseca, então a gente lança a mão desses recursos. Óleo mineral também serve, só que aí tem que ter muito cuidado com o óleo mineral, porque ele pode manchar. Aí aqui o que eu faço? Cheguei no final, eu dou uma leve franzidinha. Deixa eu segurar aqui antes que ela corra da minha mão. Ó, franzi um pouquinho essa orelha. Essa franzidinha é para que ela dê uma curvada e fique aquela parte côncava dentro da orelhinha. Trava o ponto. E agora a gente vai lá na cabecinha costurar essa orelhinha. Qual que é a posição da orelha? Olha, esta linha, como eu estou fazendo um bebê, eu sei que o olho vai ter que ficar abaixo dessa linha. Então, a posição da orelha, ela pega do canto do olho até mais ou menos o cantinho da boca ou o início da boca. Então, a gente vai colocar essa orelha
Olha, observa que a gente dá um espaço da costura, mais ou menos de meio centímetro, para começar essa orelhinha. Então, a gente vem e posiciona a outra aqui. Para ficar mais fácil, deixa eu pegar um alfinete. Para ficar mais fácil, a gente posiciona abaixo desse alfinete aqui, que é o alfinete da linha lateral da cabeça. Vamos procurar da mesma distância. Alfineta bem no centro aqui. Tá, agora eu vou observar se as duas estão na mesma altura. Vou virar para mim só um pouquinho, para ver se elas estão na mesma altura. Olha, estão. Então, a gente olha aqui, ó, pelas costas e olha pela frente. Essa parece estar um pouquinho mais baixa com relação à outra. Tô com duas agulhas aqui, deixa eu guardar outra. Deixa eu ver. Esconder a linha por trás aqui. Deixa eu posicionar para que eu possa ver. Olhe pelas costas também. Agora parece que ela tá bem posicionada. Aqui tá a mesma distância, ó. Então, já posso costurar. Então, eu não tirei a linha, nem a agulha. Não arrematei ponto para cortar a linha, porque eu vou usar a linha para prender a orelha à cabeça. Deixa eu limpar aqui um pouco o espaço. Vou posicionar na mesa que fica mais fácil. Então, aqui, ó, posiciono a orelha. Um ponto na cabeça. Às vezes, pega lá no alfinete. Um ponto na cabeça, um ponto na orelha. Segura para essa orelhinha não correr do lugar. Pessoal, escureceu um pouco o vídeo aqui, porque tá muito calor, o celular superaqueceu. Tá bem calor aqui. É uma primavera bem quente, a gente não via temperatura assim, eu nunca tinha visto. Uma temperatura tão alta assim nessa época do ano. Essa onda de calor aí, esse El Niño. Mas vamos levando aí do jeito que dá. Então, vamos lá. Prendeu aqui, olha. Puxa o fio. Por isso que é bom que seja fio duplo. Porque às vezes a gente faz com fio simples, a linha não é tão resistente, pode arrebentar na hora que a gente dá essa puxadinha. Olha, essa teve um espaço maior. Então, eu ponho um pouquinho para trás. Ó, um pouquinho para trás aqui a orelha. E finalizo esse ponto. Esse ponto aqui ficou muito para frente. Eu vou tirar. Para fazer bem bonitinho, né? Deixa eu deixar ela certinha para não ter que mexer com isso depois. Vou colocar na agulha e já eu volto, pessoal. Pronto. Deixa eu dar o mesmo espaço que eu deixei na outra, porque senão dá defeito depois. Não que o corpo da gente seja 100% perfeito, não é. A gente sabe que tem um lado mais alto, outro mais baixo, um olho mais baixo, outro mais alto, um maior, outro menor, orelha uma maior, outra menor, uma mais abaixo, outra mais acima. A gente já sabe que os dois lados não são simétricos, mas a gente tenta, na bonecaria, deixar isso mais arrumadinho, né? Mas não vai ficar, nunca vai ficar no mesmo lugar, na mesma posição. A gente deixa o mais próximo possível. Pronto. Terminou de costurar a parte da frente da orelha. Deixa eu tirar o alfinete daqui. Agora a gente vai para a parte de trás. Vira a cabecinha. Um ponto na cabeça, outro ponto na orelha. E assim vai até costurar essa orelhinha à cabeça. Não é coisa muito difícil, é rápido.
Só fazer pontos pequenos, tá? Não faça pontos grandes, eu tô fazendo um pouquinho maior aqui para poder o vídeo não ficar tão demorado. Pode fazer os pontos bem pequeninos, porque fica mais bonitinho. Vou tirar essa linha que sobrou aqui, para não pegá-la, senão acaba pegando também. Aqui. E finalizo onde eu comecei. Pode passar a agulha por dentro. Isso já dá um nó de arremate. Coloca no mesmo local onde você terminou. Sai qualquer ponto lá atrás da cabeça. Corta esse fio. Pronto, cabecinha. Já com as orelhinhas costuradas. Agora, depois vai ficar faltando maquiagem e pintura facial. Aí já a gente retoma aqui. Por enquanto, reserva. Vamos a mãozinha, pezinho, modelagem de braço e de mãozinha. E corpinho. Vou começar aqui pelo pezinho, tá? O que a gente vai fazer? Vamos marcar primeiro esses dedinhos. Se você tiver dificuldade de fazer isso só de olho, você pode vir com a caneta fantasminha, fazer alguns pontinhos. Dividindo o dedão é um pouquinho maiorzinho. Ó. Então, aqui, ó, fica o dedão e o dedo que fica do lado do dedão. Então, aqui, 1, 2. Aí, eu preciso ter mais um aqui, que é o terceiro, e mais uma divisão aqui, ó. Então, você vai fazer 3 pontinhos. Seriam 4 se eu contasse com um aqui no meio. Então, 1, 2, 3, 4. Procura dar uma mesma distância entre os espaçamentos aqui, ó, tá? Entre o primeiro ponto até o último ponto. O do joelhinho eu já deixei marcado lá, porque estava no molde, aquela marcação minha do molde. Então, são esses pontos que a gente vai utilizar. Pega uma agulha um pouquinho maior. Essa daqui tem quase 8 centímetros. Uma linha para pesponto, eu tô usando essa linha aqui, ó, tá? De pesponto. Deixa eu ver se ela tem tex. Tex 100. Ó, tex dela é 100. Essa linha de pesponto que é uma linha quase na cor da pele da boneca. Então, você vai usar uma linha de pesponto dupla. Nessa agulha maior um pouquinho, porque eu vou precisar de uma agulha maior, pode ser até agulha de boneca, aquela agulha número, acho que é tamanho 12 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha aqui, né, no primeiro ponto correspondente ao dedão e saio bem retinho aqui embaixo. Puxo essa linha, fio duplo, porque senão ela vai arrebentar. Até o fio duplo, às vezes, arrebenta, gente. Dá um espacinho de mais ou menos uns 2 milímetros, 1 milímetro. E sai lá no ponto. Você vai buscar essa argola, porque eu deixei o fio duplo. Se você não tivesse a linha assim, você ia ter que entrar sem nó, esconder esse fio lá dentro e fazer depois um arremate com um nozinho para poder fazer esse vinco aqui, tá? É o vinco do primeiro dedo. Agora eu vou passar o fio por aqui, ó, para dividir os dedos. Então, eu ponho um alfinete no ponto onde eu quero passar essa linha, para ela não correr. Passo essa linha, entro com a agulha aqui, debaixo do pezinho, e vou buscar o segundo ponto aqui, ó. Pronto. É lá na costura. Feito isso, puxo. Puxo o suficiente para vincar isso aqui, ó. Tá vendo que é baixa, olha. A linha é baixa. Puxei. Dou um espaço. Pode ser até aqui em cima da linha mesmo. Vou lá, saio retinho. Segura essa linha aqui com o dedo, senão ela tende a correr. Deixa uma alcinha aqui, dá um espacinho,
e procura o centro dessa alcinha, ó. Segura até puxar. Pronto. Marquei, vinquei o outro dedinho. Desloco o alfinete na linha onde eu quero marcar esse dedo com a linha de costura. Passo por aqui, introduzo no lugar onde eu saí com a linha, vou lá buscar o outro ponto. Faço a mesma coisa. Puxo para vincar isso aqui. Dou um espacinho. Procuro sair no mesmo local de baixo aqui. Seguro a linha aqui em cima. Dou um intervalo para entrar com a agulha. E saio no meio da minha argolinha. E puxo isso. Pronto. Vinquei o outro dedo. Desloco o alfinete para dar o espaçamento do outro dedo. Puxei o braço. Olha, ficou torto. Tá vendo? A linha ficou torta. Então, vou descer um pouquinho mais o alfinete. Aqui. Pronto, agora ficou retinho. Introduzo a linha aqui, a agulha com a linha e saio lá no último pontinho. Puxo. Faço a mesma coisa, dou um espacinho. Saio. O mais reto que eu puder, seguro essa alcinha. Dou um espaço aqui e vou lá buscar minha alcinha para poder vincar o dedo. Puxo. Pronto. Aqui a gente já vai formar o último dedinho. Passo a linha aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou dar um pequeno arremate para que esse dedinho fique vincado, porque senão não tem como ele ficar vincado, porque eu não vou ter como puxar a linha para a lateral. Segura aqui essa argolinha. Aqui, ó, segura essa argolinha. Como a gente arremata os outros dedos, a gente arremata esse daqui. Dá um espacinho e vai lá buscar a sua argolinha. Cuidado para não pegar a linha, pessoal, porque às vezes se a gente pega a linha, ela vai travar aí. Pronto. Arremate feito, pode tirar o alfinete. Agora, a gente não vai romper a linha aqui. Vai introduzir essa linha aqui, vai introduzir a agulha aqui, onde está a linha, e vai sair aqui, ó, no peito do pé. Pode sair aqui embaixo também, no meio do pezinho, que eu acho que aqui no peito do pé é uma referência melhor para a gente poder sair com a agulha bem no meio do pezinho lá embaixo, para fazer a curvinha da sola do pé. Então, eu introduzo a agulha aqui, saio com ela na linha da costura, dou um espacinho de 1 ou 2 milímetros e saio com a agulha retinha aqui, ó, no meio do pé. Olha, vou buscar lá o meio da sola do pé. Dou um espacinho. Para fazer essa modelagem com agulha, é só uma questão de treino, não é difícil. Eu já ensinei em outros vídeos como fazer o pezinho, como fazer a modelagem. Mas eu tô repetindo nesse aqui, para quem ainda não assistiu, mas para quem quiser assistir, tem vídeo no canal explicando nos primeiros bonequinhos. Olha, eu venho aqui, passo pela argolinha e travo. Agora eu vou sair vou colocar a agulha aqui e vou sair com ela aqui na lateral para fazer o tornozelo. Introduzo aqui. Como eu estava dizendo, tem vídeo no canal, viu, pessoal? Explicando até mais detalhadamente como fazer
essas modelagens com agulha. Sai aqui do lado, não precisa puxar muito, porque aqui já tá vincado. Dou um espaço e saio o mais reto possível do outro lado. Segura a argola. Vocês cansam de ouvir eu falar isso, né? Segura a argolinha, porque senão às vezes a gente esquece e puxa de uma vez. Dá um espacinho aqui. Vai lá e busca a sua argola. Assim você faz os pontos, os sulcos. Aí, dá uma puxadinha, já formou o tornozelo. Daqui a gente vai sair aqui no joelho, por isso precisa de uma agulha um pouquinho maior para poder fazer todo esse trajeto. Daqui eu vou lá no joelhinho, procurar aquele ponto do joelho. E a linha precisa ser resistente, senão não aguenta também. Dou um espacinho, saio lá no outro ponto. Seguro a argola. Dou um espacinho. Venho aqui e prendo. Pronto, já fiz o joelhinho. Agora, daqui eu saio em qualquer local aqui na coxa. Eu prefiro sair aqui na parte interna da coxa, é onde fica o dedão. Então, eu introduzo a agulha aqui, ó, bem rente ao meu ponto, para não ficar com ponto demais. E saio lá no meio da onde eu vou fazer, vou prender a perna ao corpo. Corto. Pronto, já escondi a linha. Então, aqui a gente já tem as duas perninhas modeladinhas, ó. Prontas depois já para montar no corpo, maquiar, montar no corpo, tá? Então, aqui nós temos as duas perninhas. Agora o bracinho. Depois que você já encheu o bracinho, já pode tirar esse alfinete daí. Eu deixei porque eu precisava mostrar para vocês. Deixa eu puxar um pouquinho minha linha. Olha, eu já posso tirar esse alfinete, porque isso aqui é só mesmo para evitar que a mão fique muito cheia, tá? Então, ela não vai ficar tão cheia e vai criar essa certa mobilidade aqui. Agora, eu vou ter que fazer os dedinhos e depois passar para o cotovelo. Então, olha, aqui eu tenho linha ainda na minha agulha. Só que ela não foi colocada agora, então ela tá sem a argolinha, aquela argola famosa, argolinha do começo, de quando a gente deixa a linha dupla. Então, eu não vou dar nó nisso aqui. Eu quero esconder um nó dentro do trabalho. Então, o que que eu faço? Eu faço a mesma coisa que eu fiz ali na mão, no dedo do pé, eu faço a mesma coisa aqui na mão. Só que eu tenho que esconder esse fio e criar um nó invisível lá dentro. Eu introduzo a agulha aqui, saio reto e puxo isso até que essa linha esconda lá dentro da mãozinha. Agora, todo cuidado, volto no mesmo local onde eu saí, seguro essa argola, não puxa muito, senão você vai tirar a linha que ficou lá dentro. Dou um pequeno espaço e vou buscar essa argola. Agora eu puxo bem devagar. Pronto, criei um nó, ficou lá dentro da mãozinha. Aí, bem presinho. Esse nó ficou um nó invisível aí. Agora eu faço a mesma coisa que eu fiz no pezinho. Venho com o alfinete, delimito o tanto que eu quero de largura para o dedinho. Venho aqui e saio lá no outro ponto da mãozinha. Puxo. Aqui, como ela é mais fina, tem pouco enchimento, você não precisa puxar muito que ela já vai vincar. Dou um espacinho. Saio lá no ponto em cima. Seguro a argola. Dou um espaço.
Venho aqui e travo esse ponto. Pronto, já marquei o outro dedo. Alfinete, passo ao redor dele. Desse ponto eu vou buscar o outro pontinho lá embaixo. Pronto, aqui, fixo. Dou uma distância. Outro ponto. Dou uma distanciazinha para poder fixar esse ponto aqui na argolinha. Olha o que eu disse, ó, travou, pegou a linha, tá vendo? Ele travou. Ele pegou a linha aqui por dentro. Acontece isso, de pegar a linha aqui dentro. E trava, e é difícil, você não tem como destravar isso aqui. Então, o que a gente faz? Foi até bom que aconteceu. A gente vê qual que é o fio que tá solto, ó. Esse aqui tá preso, o outro também tá preso, mas qual será o fio que vem de lá, daqui de trás? Provavelmente é o primeiro aqui, ó, que saiu no ponto. Então, o que eu faço? Eu corto um dos lados bem rente. Cortei. Agora eu dou um nozinho aqui. Qualquer lado que você cortar, vai dar certo. Mas você sente qual é o que tá vindo desse lado para lá. Tem mais tensão. Aí, aqui, ó. Deixa essa linha por aqui, ó, que depois a gente esconde, tá? Então, vamos lá. Tem gente que usa linha para pipa, e eu não gosto muito. Eu acho que ela é muito seca, muito dura, muito rígida para esse tipo de trabalho. Tem gente que usa a linha Cleia, outras linhas. Você usa a linha que você já está acostumado a trabalhar, tá? Eu gosto de trabalhar com a linha de pesponto. Acho ela mais sedosa. Agora eu tenho que arrematar igual eu arrematei o dedinho do pé. Tirar essa linha daqui para não confundir a gente, ó. Aqui, dou uma vincada. E agora, saio no mesmo ponto. Dou um espacinho, que às vezes a gente pega a linha lá dentro. Vem aqui e puxo. Arrematou. Por enquanto eu vou deixar essa linha quieta aqui, mas já já a gente a esconde. Agora daqui eu vou sair lá no cotovelo. Introduz a linha aqui, vai lá no cotovelo. Dou um espacinho, saio lá do outro lado. Seguro a argola, dou um espacinho, volto, pego a minha argolinha. Agora eu defino qual que é o braço direito, qual que é o braço esquerdo. E saio na parte interna do braço, que seria aqui. Introduzo a linha aqui e saio lá no meio, em qualquer ponto do braço. Pronto, agora a gente tem os dois bracinhos e eu vou esconder aquela linha. Já vou tirar essa porque eu preciso colocar uma linha maior para fazer a modelagem de braço. É só introduzir a agulha, sai em qualquer ponto do braço, não tem problema. Porque a gente não faz o arremate aqui, esconde essa linha dentro do trabalho. Deixa eu molhar aqui a ponta. Pronto. É só puxar isso aqui, ó. Pronto. Depois, quando fizer a maquiagem, esconde aqueles pontinhos ali. Pronto, temos os dois bracinhos finalizados. Só esperando montagem e maquiagem. Agora a gente vai passar para o corpinho. Eu vou colocar a linha na agulha, já eu volto com vocês. Pronto, pessoal, linha colocada. Mais ou menos uns 50 centímetros de linha já é suficiente.
tá? É a linha de pesponto ainda, fio duplo, e eu já deixei aquela argolinha no final. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai marcar umbigo e bumbum. Então, a gente vê a altura do umbigo. Aqui tá bom. Eu saio lá atrás. Puxo a agulha. Segura a linha só para não puxar essa argolinha toda para lá. Dá um espacinho aqui atrás. Sai do outro lado. Se você quiser usar uma agulha maior também, fica a seu critério. É que essa ainda dá para fazer esse trabalho. Olha, aqui ela tá puxando um pouco a linha de baixo, ó. Tá vendo? Eu tô sentindo ela com dificuldade aqui, ó. Não tá vindo, tá vendo? Pegou alguma linha lá dentro. Eu não vou conseguir fazer esse umbiguinho, porque ela pegou a linha lá dentro, ó. Ou enchimento, alguma coisa tá travando. Vamos ver se eu vou conseguir puxar isso. Olha, saiu. Pronto. Vou voltar a fazer o mesmo trabalho. Então, vem aqui no umbiguinho, na altura do umbigo. Depois eu vou medir para vocês para passar a distância exata desse umbigo com relação à parte do centro do corpo. Deixar um pouco mais de linha lá na frente. Pra ver se não vai acontecer o mesmo que aconteceu. Tá travando ainda. Ó, ela não tá vindo. Tem alguma coisa aqui atrás travando essa linha. Isso acontece. Deve ser alguma parte do enchimento que tá dificultando a passagem da linha aqui. Alguma parte do enchimento que tá atrapalhando. Olha, não tá vindo de jeito nenhum. A linha nem de um lado nem do outro, ó. Tá vendo? E eu sinto que tem alguma coisa travando lá dentro. Tanto que arrebentou a linha, ó. Ela arrebentou. Pode ser alguma parte do enchimento que tá ocasionando isso. Passar a linha na agulha de novo, já eu volto. Passei, eu não sei se ela tá ressecada, se o fio tá ressecado ou não. Vamos ao molha-dedo. Ou conta fácil, cada um chama de um nome, mas é aquela pasta que se tem em banco, ou que se tinha, né, em banco, quando conta nota, para não colar a nota na mão. Então, a gente hidrata um pouquinho o fio. Vamos ver agora se vai dar certo. Sem nó, porque eu não posso deixar um nó visível, eu vou entrar ao contrário. Vou entrar pelas costas. Vou sair lá no umbigo. Agora, eu vou ter que esconder esse fio aqui dentro, igual eu fiz na mãozinha. Escondo lá dentro. Posso até arrematar aqui, porque vai ser o umbigo. Posso fazer um nozinho de arremate aqui. Passando na argolinha. Tem um nozinho já de arremate. Agora eu preciso vincar esse umbigo. Então, eu entro aqui. Saio lá nas costas. O mais reto que eu puder sair. Dou um espaço. Pode ser de uns 3 a 4 milímetros. E volto lá na linha do umbigo. Tomara que ela não trave de novo. Tem dias, eu não sei quanto a vocês, pessoal, mas tem dias que parece que o trabalho não rende. Você tá fazendo e trava e não vai. Nossa, tem dias que é um sufoco. Eu não sei o que acontece. Mas comigo é assim. Olha. Aqui, o importante é que essa linha fique aqui na parte do bumbum. Aí já vinquei o umbigo. Agora deu tudo certo. Tá vendo? O importante é que essa linha fique aqui.